Simulado 187 de legislação de trânsito, para você que nos acompanha aqui no canal, você que já é figurinha carimbada, está sempre testando os conhecimentos, está estudando para fazer alguma prova na área de trânsito, está no lugar certo. São sempre 3 questõezinhas por vídeo, já estamos nos aproximando do simulado número 200, ou seja, são 200 vídeos, quase 200 vídeos de legislação de trânsito, em que nós já vamos respondendo aí, mais de 600 questões de legislação de trânsito com seus devidos comentários aqui no canal, beleza? Vamos lá para mais um simulado, é a primeira das questões desse vídeo, que é a questão de número 609. A questão número 609 diz o seguinte, nos casos específicos de homicídio culposo de trânsito, é cabível a prisão em flagrante delito, ainda que o autor tenha evitado pessoalmente todos os procedimentos possíveis para o socorro à vítima. Olha, nós temos aqui, pessoal, essa questão do homicídio culposo é um crime previsto no artigo 302 do CTB, tá certo? E aí esse crime prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Desculpa, 6 meses a 1 ano não, de 2 a 4 anos de detenção, tá bom? Eu estava fazendo um vídeo que era o crime do 309 antes desse aqui, tá vendo? E aí vem para esse aqui, ficou a pena do 309. Bora. Tá aqui, artigo 302 do CTB prevê pena de 2 a 4 anos de detenção. Essa é a pena. E nós temos nas disposições gerais, né, dos crimes de trânsito, nós temos aqui uma previsão lá no artigo 301 do CTB que diz o seguinte, nos casos de sinistro de trânsito, né, em que houver vítima, não vai haver a prisão em flagrante, nem vai se exigir fiança, se a pessoa que causou aquilo ali prestar pronto em integrar o socorro à vítima. Então, assim, a afirmativa aí ela está errada por essa razão, né? Aqui está errado. Por essa razão. Porque ele diz o contrário, né? Que, olha, vai ter prisão em flagrante, mesmo que a pessoa tenha pessoalmente prestado socorro à vítima. Não, é o contrário. Se a pessoa prestou socorro à vítima, não tem prisão em flagrante, nem se exige fiança. Não é que a pessoa não vai ser responsabilizada, a pessoa vai, mas também não vai ser presa em flagrante e tal, vai ser ouvido, enfim, liberado, mas não tem prisão em flagrante, nem vai ser exigido fiança nesse cenário aí, nesse contexto aí, tá certo? A lógica aqui da coisa, né, porque assim, geralmente a pessoa, foge para livrar o flagrante, né, aqui é o contrário, né, até porque partimos do pressuposto que um sinistro de trânsito é um evento absolutamente indesejado, né. Ninguém quer se envolver em um sinistro, ninguém quer ser causador de um sinistro. Então, assim, e ao mesmo tempo, ninguém está livre de se envolver, né? Que é sempre uma preocupação constante de condutores que realmente se importam com a segurança dos demais. Você não se envolver num cenário desse, né? Fazer de tudo, né? Então, assim, se acontece um sinistro, por ser um evento indesejado, a lógica do legislador aqui é que a pessoa fique no local para dar algum tipo de assistência, como por exemplo, sinalizar o local, né, que é até na disciplina de noções de primeiros socorros, né, na primeira habilitação, isso é uma coisa que é trabalhada, né, sinalização do local do sinistro de trânsito, é um assunto comum ali, né, você que é instrutor de trânsito, tenho certeza que você está bem antenado nisso aí. E assim, essa pessoa iria sinalizar o local onde ocorreu o sinistro, né, sinalizar adequadamente, para evitar que outros sinistros aconteçam, né, e preservar ali o local, vai acionar o resgate, para que o resgate vá até o local, vai prestar informações sobre o ocorrido. Então perceba, fazendo tudo isso, você está tentando ainda dar algum tipo de sobrevida ou de chance ali, e possibilitar o socorro daquela vítima, né? Então essa é a lógica do legislador, e não incentivar a pessoa a fugir, pelo contrário, incentivar a ficar, né, no local. É claro que em casos excepcionais, né, a pessoa vai poder sair. Até porque, a título de exemplo, né, no crime do artigo 304, que é o crime de omissão de socorro, nós temos até a previsão, né, de que você deixar de prestar socorro quando for possível fazê-lo, né? Porque imagina, existe risco à minha integridade física, então sai do local, aí seria justificável, né? Mas ainda assim a pessoa pode acionar o resgate para tentar ajudar de alguma forma ali, né? E preferencialmente procurar a delegacia, né? Se apresentar, informar o que ocorreu, e aí
tem ali a responsabilidade que pode ser atribuída conforme o caso. Mas enfim, a afirmativa aqui, ela está errada, beleza? Vamos lá para a segunda questão desse vídeo, que é a questão de número 610. A questão número 610 é a seguinte, ó. O quórum de votação e aprovação no CONTRAN é o de maioria simples. Olha o detalhe aqui, ó, vou até destacar isso. É o de maioria simples. Olha, o que seria esse negócio de maioria simples, né? Maioria simples seria mais de 50% dos presentes no local, né? Só que lá no artigo 10 do CTB, que trata dessa questão de composição do CONTRAN, nós temos o parágrafo 6º, que traz outra informação para a gente, ó, que não é maioria simples, é maioria absoluta. Qual é a diferença? É que na maioria absoluta é 50% mais um dos membros e não dos presentes, tá certo? Então, quando se fala em maioria simples aqui, faz com que a questão também esteja errada, porque tem que ser maioria absoluta. Beleza? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. Cabe ao agente da autoridade de trânsito realizar devida avaliação quanto à aplicação da advertência por escrito. Ih, rapaz. Olha, aqui a gente está falando, né, de advertência por escrito, estamos falando de uma penalidade, né? Lá no artigo 256 do CTB, que é o primeiro dos artigos do capítulo 16, que trata justamente das penalidades, nós temos a previsão de que quem aplica a penalidade não é o agente da autoridade de trânsito, é a própria autoridade de trânsito que tem a competência de aplicar a penalidade. Então, assim, o agente da autoridade de trânsito, ele não vai chegar numa abordagem e dizer, olha, eu vou lhe advertir aqui verbalmente, como algumas pessoas esperam que o agente faça, ou vou lhe dar só uma advertência aqui por escrito e tal, e não tem, né? Isso aí é com a autoridade de trânsito. Aí lá no artigo 267 do CTB, que trata especificamente da penalidade de advertência por escrito, nós temos a previsão de que a penalidade de advertência por escrito ela deverá ser aplicada se o condutor preencher dois requisitos aqui, né? O primeiro seria o seguinte, ó, se ele tiver cometido uma infração de natureza média ou de natureza leve e não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, nesse caso aqui, estando presentes esses requisitos para se aplicar a penalidade de advertência por escrito, aí sim a autoridade de trânsito deve aplicar a penalidade de advertência por escrito. Até porque, se não aplicar, a resolução 918 de 2022 do CONTRAN, nós temos a previsão, lá no seu artigo 10, parágrafo 8º, que a penalidade de multa sendo aplicada, estando presentes os requisitos para se aplicar a advertência por escrito, ela é nula, a penalidade de multa. Essa é a norma em vigor no momento que eu estou gravando esse vídeo, viu? Porque a gente está esperando mudança nessas resoluções sobre processo administrativo. Então, a resposta aqui, a afirmativa, ela está errada, né? Tá aí, as três erradas, né? Três erradas. As três questões desse vídeo erradas, né? E você, apesar de ter três erradas, acertou quantas? Acertou as três? Errou uma? O que você errou? Bota aí nos comentários, que a gente vai trocando informação, viu? Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, cara. Deixa aí nos comentários que a gente vai trocando informação, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.